Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 9º dia de aula de Ética Cristã 1 e 2, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Nós estamos tratando agora sobre a sexualidade e a homossexualidade, tá bom? E aqui tínhamos acabado de ler uma introdução onde falava sobre dados estatísticos do IBGE. Eu hoje, inclusive, estive dando uma procurada no IBGE sobre esses números, mas nós sabemos que, de fato, há uma crescente, sim, sobre essa questão, tanto do casamento, quanto das paradas gays, quanto da defesa gay. E, inclusive, sobre o que o pastor Johnny leu há pouco, sobre a PLC 122, nós conversávamos, e o Júnior, inclusive, como advogado, me disse que tem a lei dos crimes de homofobia, que é a lei número 10.948, de 2001, e também tem uma outra lei, que é a lei do racismo, ou do antirracismo, a lei de número 7.716, de 1979, que também está trabalhando, eu diria, numa certa uniformidade para julgar esses casos. Não é isso, Júnior? Sim, esse foi um tema de uma ação de inconstitucionalidade por omissão, que foi, acho que é declaratório, foi para o STF, repercussão geral, e aí, que o Congresso não editou a lei sobre esse tema, o Barroso usou de um malabarismo jurídico, que ele era relator, e jogou o crime para o crime de injúria racial. Ou seja, todo crime de homofobia, de ódio ao homossexual, ele vai ser considerado como crime de injúria racial. Foi isso que ele fez. Entendi. Então, a gente sabe que existem essas pautas, essas leis, e, querendo ou não, nós sabemos também que há, sim, um preconceito muito grande e um desrespeito muito grande por parte de grupos que perseguem mesmo e até praticam violência contra essas pessoas. E nós não acreditamos que isso é uma coisa correta, pelo contrário, somos contra qualquer tipo de agressão a qualquer pessoa, indiferente do que ela faça, né? Mesmo não concordando, nós aprendemos a respeitar. Tá bom, meus irmãos, mas continuando aqui o material, porque o livro, texto do Geisler, no capítulo 16, na página 332, vai falar sobre a homossexualidade e vai falar sobre os argumentos a favor da homossexualidade, no sentido não que ele endosse, mas ele vai estar discursando aqueles que defendem a homossexualidade. Depois ele vai para os argumentos contra, e agora, nesse slide aqui que nós estamos estudando, a gente vai continuar falando um pouco mais também sobre a sexualidade e a homossexualidade. Então, vamos continuar lendo ele, né? Gil, leia para nós, por gentileza, Gil, agora a próxima página do nosso slide, por favor. Leio sim. Sexo, natureza, cultura e revelação. Primeiro ponto, natureza. Possuímos um instinto básico sexual. É por essa razão que existimos e sobrevivemos. O desejo sexual não é legal ou ilegal. Não é moral nem imoral. Apenas existe. Dá uma pausa, Gil. Como eu tinha dito para vocês, né? Ele é vital. Há um instinto básico. Diferente dos animais que são conduzidos pelo seu instinto puro e simples, o que nos separa deles é a nossa racionalidade. A nossa racionalidade e a nossa vontade. Já os animais, eles são conduzidos pelo instinto, simplesmente pelo instinto. Nós não, podemos domar os nossos instintos, limitar os nossos instintos. Então, o desejo sexual não é legal ou ilegal. Há aqueles que podem ter um desejo mais intenso e outros menos intenso. É muito curioso que na vida conjugal e na experiência do pastorado,
nós notamos que existem casais que são diferentes. Enquanto um tem uma inclinação maior, outro tem uma inclinação menor. Mas aí onde entra uma conversa e uma combinação entre ambos se satisfazerem, né, sobre essa questão. Existem também aquelas exceções, como a gente vai ver, de pessoas que escolhem viver o celibato, né, por opção. E agora, por isso que o autor, né, coloca esse princípio da natureza. Pode ler para nós o segundo ponto, de cultura? Cultura. Somos seres sociais. Por isso, o exercício da sexualidade necessita de interação com o outro ser. Vivemos a sexualidade nos limites da cultura. E é aqui que implica muitas distorções sobre esse pano de fundo. Porque aqui, quando se estabelece a questão da cultura, das práticas, das inclinações, das defesas, vamos assim dizer, dos apoios diretos ou indiretos, e é aqui que onde entra a grande complexidade. E o último ponto, revelação. Revelação. Como cristãos, seguimos a palavra de Deus como regra de fé e prática. A Bíblia nos revela que somos pecadores, portanto, necessitamos de uma baliza mais segura que a cultura. E aqui lembramos aqueles princípios que na ética cristã ela é prescritiva. Nós não seguimos o padrão estabelecido pelas nossas igrejas diante da cultura e criamos as nossas normas. Não. Na prescrição sagrada, temos já as leis divinas para obedecer. E, de acordo com essas leis, estabelecemos as nossas culturas e práticas. Mesmo que uma igreja não esteja adequada, ela deve retomar esses princípios. E é baseado na prescrição e não na descrição que a gente segue como um princípio baseado na revelação. E por isso criamos as nossas normas, e Deus nos deixou as normas dele. E é bem simples, pode ver que essa questão da homossexualidade hoje, ela tem tentado entrar dentro da igreja como uma norma descritiva. Por isso que há a ideia da releitura da Bíblia. Mas Paulo, ao escrever em Romanos 1, e a escrever a igreja dos romanos, ele poderia muito bem validar aquela prática, aquela igreja, porque fazia parte do seu pano de fundo cultural. Mas já que Paulo, e juntamente com todos os apóstolos e cristãos, acreditavam que nós seguimos uma ética cristã que é prescritiva, e ele sendo um judeu e conhecendo todo o Velho Testamento, e agora ele também sendo um canal da revelação do Novo Testamento, sabia que isso ia contra a vontade de Deus. Tanto é que Romanos 1 é uma declaração por revelação divina, por meio do apóstolo Paulo, condenando essa prática, né? Então, tudo bem até aí, irmãos? Algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Só para acrescentar com a questão sexual, o próprio Paulo fala que seja sem mácula o leito conjugal também, né? Sim. E aqui, né, Júnior, é tanto um lado de pureza, no sentido de preservação àquela fidelidade do casal, né? Pode ver que aqui, mesmo que seja né, o homem com mulheres, não corresponde, porque é com a sua mulher. E poderia ser uma relação também, como nós falamos, né? Monogâmica, no sentido de não heterossexual, né? No sentido do sexo oposto, com outros, né? Mas não, é com o seu, né? Dando essa ideia de pureza entre o seu, né? Obrigado, viu, Júnior? Pode ler para nós, Júnior, o propósito da sexualidade, por favor. Propósito da sexualidade. Procriação. Sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. Gênesis 1, 28. Unidade. E ambos tornarão uma só carne. Gênesis 2, 23 e 24. Prazer todo o livro de Cantares de Salomão.
Ou seja, é tanto para a procriação, como nós falamos há pouco no primeiro módulo, quanto também por um gesto de unidade e também, como nós mencionamos, a questão do prazer, como um desfrutar daquilo que é bom. Essa ideia de que por sermos cristãos não temos alegria, não sabemos satisfazer com nada, não temos contentamento, é totalmente uma ideia errada. O prazer, a alegria, o contentamento faz parte da nossa vida. O que não faz parte da nossa vida são aqueles prazeres errados, né? Essa questão da unidade também, irmãos, é muito interessante, né? O que é ser uma só carne? Ser uma só carne é esse momento de intimidade, em que dois corpos trocam seus fluidos, e porque muitas doenças venéreas é passada principalmente no ato sexual, porque o ato sexual, sobretudo também, é uma troca de aliança. No momento da sexualidade, né, das penetrações, etc. e tal, há trocas de fluidos sanguíneos entre os dois. Por isso que muitas vezes a gente acaba, quando contrai, né, alguma doença venérea, por meio da sexualidade, não necessariamente por meio do beijo. Porque, de fato, remete àquela ideia de que são poucas as nossos momentos que, na experiência de vida humana, que temos essa troca de fluidos sanguíneos, e na intimidade sexual acontece isso, por isso que se torna uma só carne. Mas percebam, irmãos, que é uma coisa tão íntima e tão poderosa que poderíamos dizer que também é uma aliança da alma e uma aliança de dimensão espiritual. Amém. Por isso que quebrar o vínculo ou a fidelidade é como macular, colocando um novo sangue aonde uma das partes jamais compactuaria. É por isso que na quebra da fidelidade há uma agressão àquela aliança que outrora foi afirmada diante de Deus, dizendo que seriam fiéis até que a morte os separasse. Então percebam como isso é grande, como isso é lindo e como isso deve ser honrado, né? E a gente sabe, irmãos, como eu disse no meu bloco anterior, nós falamos muito sobre sexo de forma errada, no sentido vulgar, né? Por isso que esse tema da sexualidade, ele se tornou um tema tão saturado, tão vil, né? Porque, percebam, se o sexo de fato gerasse o contentamento na vida das pessoas, elas seriam satisfeitas, e a gente sabe que não é. Há uma saturação do sexo vil e há uma infelicidade, mesmo assim buscado e praticado por muitos, né? Tá bom? Continuando aqui, né? Maísa, leia para nós o próximo diálogo. Querem fazer algum comentário sobre esse propósito da sexualidade, irmãos? Não, tranquilo. Então, Maísa, leia para nós distorções da sexualidade, por gentileza. Sim, pastor. Há um certo consenso na ética cristã de que, por certo, Deus destinou o ser humano a buscar a realização sexual com outros seres vivos. A necrofilia, ou atração sexual por cadáveres, segue esse padrão. Ou seja, né, é apenas com seres vivos, jamais com seres mortos. Por isso que a necrofilia, ela não é algo que faça parte da nossa vida. E percebam, irmãos, quando a gente entra dentro dessa questão da sexualidade, eu sei que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é aquilo que eu falei no módulo anterior. Uma pessoa que ela é viciada no sexo errado, assim como o sexo ele vicia, e qualquer parte do sexo ele vicia, a pessoa ela tem que tomar muito cuidado, porque mesmo depois de convertido, se ela teve experiências muito fortes nessa questão, a gente tem que respeitar, porque assim como um vício tem esse fator de gerar em nós a dependência,
peca ali o nosso sistema límbico, mexe na nossa química. O sexo, ele atua de uma forma também nessa emotividade, nesse lado lúdico, nesse lado prazeroso, mesmo que seja uma necrofilia para aqueles que praticaram. Como pode alguém ter prazer por isso? Mas é aí onde entra aquilo que a gente entende como práticas no erro que vão criando vícios na pessoa, e quando vai ver, a pessoa está presa àquilo. Então, assim, eu sei que, tirando aqui a discussão religiosa, no sentido mais sacro, eu quero tratar do tema sabendo que muitas pessoas que vivem, né, na nossa sociedade sofrem de problemas com relação a isso. E a gente vai estar vendo aqui vários tipos de inclinação. Eu sei que tudo isso já é muito saturado por nós, a gente se revolta com muitas práticas, mas as pessoas elas vão sendo escravizadas dessas práticas. E aqui fica um alerta. Em todo erro, seja ele num vício químico, seja ele numa inclinação por um pecado por causa de um temperamento descontrolado, ou seja mesmo por um prazer errado, vocês nunca podem se esquecer que há uma guerra espiritual. Ou seja, os demônios, eles trabalham e investem pesado para que essas pessoas que praticam essas coisas se tornem viciadas. Então, quando você, por exemplo, na sua experiência de ministério, for ajudar alguém que teve um vício na sexualidade, não veja essa pessoa como sabe, um ser extraterreno. Trate dessa pessoa como um ser humano que foi surrado, que foi pisoteado. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. Uma criança que se enveredou para a prática da promiscuidade, e ali ela começou porque ela foi agredida, mas depois ela viu que ela podia ganhar dinheiro fácil. Hoje ela já é uma adolescente, uma jovem, e hoje ela faz isso, e além de fazer isso, ela tem um certo prazer. Ela curte isso, ora pelo valor, e ora porque ela se ajustou. E quando a gente vai tratar de uma pessoa assim, num primeiro momento, por sermos religiosos, a gente tem um impulso de condenação. Mas a gente tem que compreender, irmãos, que, diante de tudo, isso são práticas que uma pessoa pode sim se viciar, pode sim ter prazeres, pode sim ter lembranças e até ter saudades agora daquela velha vida, entendeu? Então, assim, tentem lembrar que há uma guerra espiritual imensa nessa questão, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito forte para nós essa ideia da necrofilia, né? Há outra coisa aqui também que é muito forte, é a zoofilia. Leia para nós isso, o segundo ponto, que é o B. Deus destinou o ser humano à realização sexual com outro ser da mesma espécie. A zoofilia, ou atração sexual por irracionais, fere este padrão. Mais uma outra coisa, mas vocês vão conviver com muitas histórias, e principalmente povos antigos, da roça, que pessoas praticam isso com muita naturalidade, mas não é para ser natural, né? Então, a gente tem que ter aquele ímpeto do zelo, de cuidar da pessoa, ter a firmeza de mostrar para a pessoa que é um erro, mas, ao mesmo tempo, ter a compaixão da pessoa para poder falar, meu Deus, que vida, como a pessoa pode praticar zoofilia, entendeu? Quantos são os jovens que, nos interiores, no campo, por uma questão de preconceitos ou por uma questão de outros amigos, praticam e acabam se enfiando em coisas erradas, ou até mesmo, irmãos, como a gente viu aqui em religiões comparadas, algumas práticas por causa da religião, por exemplo, do hindu, que ele se casa com certos animais. Logo, passa a ter uma vida normal, como se fosse algo normal. Então, a gente não tem que olhar isso tudo com hostilidade, mas tem que ter aquele viés da compaixão, ao mesmo tempo, e da firmeza, para combater o pecado
sem destruir o pecador, tá bom? Uma aberração isso aí, né? É uma aberração, né, Júnior? Nossa. Mas sejamos honestos, Júnior, talvez você já deve ter ouvido histórias, né, de Ixi. pessoas na roça, no campo, Aqui, né? mas- E que é algo comum. E não é comum. A gente tem que ser firme, e aí onde entra o amor e a convicção, tem que mostrar, não, isso daí é uma bestialidade. Sim. Esse é o termo correto, né? É o pecado, né? A gente E segue. vamos pegar até o oposto também, mulheres que se encenam com com partes de animais para fazer extravagâncias. Irmãos, olha como as coisas são. E aí a gente vê os demônios. Quando uma pessoa muitas vezes pratica algo vil assim num animal, como uma masturbação no animal, ele acaba viciando também. Por quê? Porque ele descobriu isso. Então é uma coisa estranha, e de fato mas a gente tem que ser muito forte contra essas coisas e muito convicto que Deus destinou a sexualidade a seres humanos, jamais ao contrário, tá bom? Então, e você, Júlio, Maísa, por gentileza? Deus destinou o ser humano à realização com o sexo oposto. O homossexualismo ou atração pelo mesmo sexo fere esse padrão. E aqui, deixa eu fazer até um comentário, lembrando que hoje eu publiquei para vocês um vídeo, que inclusive está aqui, né? Eu até passei para vocês, eu não vou abrir, mas no site lá do STBnet, nós tivemos a alegria e a honra do quê? De participar de uma palestra com o pastor Silas Moloshenko. Ele é pastor e psicólogo. Deixa eu mais uma vez compartilhar aqui com vocês, né? Quem não viu a publicação que eu fiz hoje lá no grupo, é essa daqui. Eu mostrei para vocês. Opa, peraí. Aqui, ó. Eu passei lá no grupo, tá, irmãos? Depois assistam, fica como algo complementar, tá, para vocês. Ó, identidade cristã. Olha que interessante. Foi feito lá no STBnet, Identidade Cristã, 1 hora e 48 minutos, pastor, professor Silas Moloshenko. Ele é psicólogo e ele é pastor, ele foi pastor da Igreja Batista de Perdizes, onde fica lá a Teológica de Perdizes. E ele atende também. E essa aula foi muito boa, fica como uma recomendação aqui, porque ele vai falar de identidade cristã, mas depois, na aula, ele vai abrir também a questão da prática da homossexualidade. E por que eu estou falando isso para vocês agora? Porque ele vai mostrar, irmãos, que, por exemplo, existem pessoas que foram escravizadas da homossexualidade e que elas agora estão convertidas, mas que elas vivem uma luta constante com isso. E talvez, inclusive ele, como especialista e como pastor e como profissional da saúde mental, ele vai falar o seguinte, ele falou para nós lá, tanto nesses dias eu estava dando aula lá no STBnet, na classe, isso foi num culto, né? Numa aula, num café teológico que nós chamávamos, que seria uma palestra para todos, né, professores e alunos, mostrando o seguinte, que aqueles que se convertem, que saíram da homossexualidade, não necessariamente eles vão apagar esses impulsos da sua vida. Por quê? Porque eles eram viciados naquilo. Então, agora, eles são casados, eles têm uma família, eles não querem voltar para aquela prática, mas, em alguns casos, algumas pessoas lutam até o seu último dia com esses ímpetos, com esses impulsos. E ali nessa palestra ele vai dar algumas ideias muito interessantes, por isso que eu deixei como recomendação, mostrando o seguinte, lute, batalhe, e também você como pastor, ou seminarista, ou como conselheiro, não veja isso como uma coisa fora da realidade. Porque, como nós já trabalhamos em psicologia pastoral, irmãos, daquilo pelo qual nos viciamos no passado, nós pertencemos ainda ao grupo de risco. Ou seja, é possível que uma pessoa que saiu dos vícios de dependência química, seja bebida,
seja maconha ou cocaína, sinta o desejo depois de muitos anos. Mas é nessa hora que ele tem que ser firme, buscar o seu pastor e líder, orar. Para quê? Para não dar lugar a essa carne, a essa motivação. Isso vale para tudo, irmãos. Mesmo quem nunca foi homossexual, mas, por exemplo, uma pessoa que teve a infelicidade de ter tido no casamento a quebra da fidelidade. Vamos imaginar um caso, uma pessoa que é casada, que vive junto e está ali 5 anos casado, mas durante os 5 anos, sempre nas crises, tem uma relação extraconjugal com alguém. De repente ele se converte, mas aí o fato dele ter se convertido não significa que ele não vai ter mais crise conjugal. Então quer dizer que agora, que nas crises conjugais depois da conversão, ele vai ser tentado também à quebra. Isso não quer dizer que a tentação já é um pecado em si. Então, estou fazendo esse comentário aqui para abrir esse leque, para que a gente possa... Eu sei que a aula aqui não é psicologia pastoral, mas é para que a gente possa ter um viés de menos julgamento nessa hora, tá bom? A pauta aqui é ética cristã, então eu só quis abrir esse leque para que a gente não veja essas pessoas que fazem parte de certos grupos de risco, que elas, só por estarem sendo tentadas, que elas já voltaram àquela prática, né? A tentação não é um pecado em si. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Ok. Algum comentário? Aí eu discordo um pouco, porque eu acredito assim, uma pessoa que Deus alcançou estritamente naquele pecado dela, se ela nasceu de novo, aquilo nunca mais vai incomodar. Eu penso assim. Sim, sim. Se ela teve um tratamento dos homens terapêutico, ela voltará a ficar ali tentado por aquilo. Agora, se Deus libertou, aquilo não aparece mais. Então, Júnior, e eu entendo você, e por que eu fiz essa citação? Porque durante muitos anos, Júnior, de fato, eu pensei assim. Por outro lado, na experiência do ministério, e principalmente convivendo com pessoas que foram usuários de drogas, eu notei pela experiência, tá? Pessoas que já estavam há 20 anos dando frutos, eles foram libertos da maconha, foram libertos do crack, foram libertos, alguns, não são todos, por isso que eu abri o leque aqui, só como um comentário, disseram assim, não, de vez em quando me vem ainda a vontade de fumar um baseado. E só que eu luto, mortifico a carne, busco a Deus, e passam-se mais meses e anos até voltar de novo. Então, eu não estou querendo entrar no julgamento, mas eu entendo suas palavras e compreendo você. Como o assunto é um assunto que tem muito preconceito, mesmo dentro da igreja, se a gente chegar para uma pessoa que teve a quebra da fidelidade, que praticou muito adultério, e essa pessoa, depois de 10 anos já de fidelidade, chegar e se abrir para um pastor, e por isso que a gente está aqui, eu estou treinando vocês como obreiros, futuros professores, futuros líderes, estou passando algumas experiências, e eu quero acreditar que, ao longo das experiências de vocês vão sedimentar algumas opiniões, outras vocês vão abrir para novas possibilidades. Não estou falando aqui que a gente vai consentir com o pecado, não é isso. Estou falando aqui sobre alguns casos específicos. Eu fiquei surpreso, e eu dei a direito de dúvida ao professor Silas Moloshenko, porque ele é especialista, ele é um pastor e um psicólogo, ele é um pastor e um terapeuta. Ele contou várias histórias muito interessantes, e ali eu baixei um pouco a minha guarda, entendeu, Júnior? Estou passando aqui para vocês. Por isso que eu passei esse vídeo para que vocês possam assistir. Acho que vale a pena, tá bom? Eu acho que vai ser bem enriquecedor. Mas, como eu disse, Júnior, são opiniões, né? E eu, particularmente, Deus me libertou de alguns vícios e eu louvo a Deus por essa libertação e não quero mais nem brincar com aqueles vícios. Já fazem 30 anos. Desculpa, eu me converti aos 17 anos. Estou com 53. Fazem 35 anos. Vai fazer setembro. Não, fez 36 anos de conversão. Então, quer dizer, eu louvo a Deus, eu prometi para Deus que eu não ia mais pôr nicotina na minha boca, nenhum tipo de trago, de nada, porque eu era um viciado no cigarro,
e entre outros pecados que eu praticava, que eu era viciado, e eu procuro fugir que nem o diabo foge da cruz, de qualquer situação. Mas, assim, graças a Deus eu não tenho vontade. Mas falando aqui uma experiência minha, por exemplo, cigarro, eu me lembro que durante muitos anos, esporadicamente, de vez em quando eu sonhava fumando. Era um terror, era um desespero acordar, imaginar, eu sentia como se estivesse fumando. Quando eu acordava e via que era sonho, eu ficava numa alegria, mas numa alegria. Porque nos sonhos, muitas vezes, eu mesmo falava, poxa vida, eu sou um servo de Deus, estou fumando. E ainda dialogava com as pessoas, sabe? Ou seja, o sonho é muito real. Por que eu fumava no sonho? Sei lá por quê. Ou talvez eu passei num ambiente, tinha cigarro, e ali cheirei, não percebi, à noite... Eu sei de uma coisa, toda vez que eu sonhava, eu botava o meu joelho no chão e falava, a reta de Satanás. Nunca mais quero brincar com isso, né? Então, contando uma história pequena, mas poderia ser um baseado, poderia ser uma cocaína, né? Uma droga, um outro tipo de droga, porque isso afeta o nosso sistema límbico, a nossa emotividade. Todo vício afeta. Por isso que a gente tem um certo prazer. A gente sabe que não é um prazer pleno, ele é incompleto, mas é a própria quebra da fidelidade no casamento, ou o sexo antes do casamento, gera prazer. E é por essa razão que muitos fazem, né? Mesmo sabendo que está errado, mas eles não controlam o impulso. Quantas são as pessoas que temem a Deus e não se controlam? Aí é onde entra o princípio da mortificação da carne. Ou como eu preguei domingo, né? Da morte do eu, né? Domingo eu falei sobre ser crucificado. E a pergunta que foi o título da minha mensagem é: morri mesmo? Será que eu morri? Né? E é muito curioso que a gente morre em algumas áreas da vida, em outras não. A gente é crucificado em algumas áreas, em outras não. E o cristão tem que ser crucificado em todas as áreas, né? Tá bom? Mas vamos lá. Então, Júnior, lê para nós agora Distorções da Sexualidade, o D, por gentileza. Ok. D. Deus destinou o ser humano a se realizar sexualmente por livre manifestação de vontade. O estupro ou relações sexuais à força fere esse padrão. Isso a gente não tem nem dúvida, né, meus irmãos? Claro. E aqui, inclusive, fica uma coisa curiosa no casamento, viu, irmãos? É o consentimento. Nunca é a coação. Até no casamento. E tem entendimento jurisprudencial do direito penal que considera crime, viu? O marido, né? por relação não desejada pela mulher. E aqui a gente tem que saber que se o sexo é um presente de Deus, a gente tem que fazer com harmonia, né? Leia para nós, Júnior Uruê, por gentileza. E Deus destinou o ser humano à realização sexual por amor. A prostituição ou a relação sexual mediante remuneração ou recompensa fere esse padrão. E a gente não tem dúvida sobre essa questão, né? Claro. De ser uma prática errada. O F. Deus destinou o ser humano a relacionamentos estáveis, que cresce e se aprofunda. A fornicação e o adultério, ou relacionamentos sexuais efêmeros e sucessivos, fere esse padrão. Que passam logo, né? Sem muito sentido. Ao efêmero dessa ideia de ser algo passageiro. Né? Então, para nós termos uma noção de como a nossa sociedade ela legitima o erro, hoje tem até juridicamente, né, Júnior, a prostituição como trabalho, né? As profissionais do sexo. Percebam, numa cultura onde os valores éticos e morais vão sendo deturpados, vão sendo legalizadas práticas totalmente erradas, né? É uma pena. E a questão da fornicação aqui, né, irmãos, como a gente viu, e o adultério. Lembrando que a fornicação é o sexo antes do casamento. Irmãos, aqui a gente tem que saber conviver com isso também. A gente nunca pode impor, né? Se um jovem da igreja quer viver assim, a gente não pode apenas deixar com que ele trabalhe na igreja ou que ele desenvolva ministério. A gente tem que disciplinar, mas a gente não pode agir por ninguém. A gente não pode coagir a pessoa. E aqui fica a
A gente não tem esse controle, né, irmãos? Nós ensinamos o que é correto. Né? Isso vale para a família também. Muitas vezes a gente, porque somos cristãos, queremos impor aos nossos filhos, aos nossos netos, de uma forma como que se fosse a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles são livres, são seres livres. A gente ensina o que é correto e eles escolhem. É claro que nós não concordaremos, né? Tá bom? Porque esses padrões ferem, né? Aquilo que Deus deixou para nós, tá bom? O domínio próprio, né? O domínio próprio, pode ler para nós, pastor Johnny, por gentileza, aqui? G, por favor. Opa. Sem dúvida. Deus destinou ao ser humano relacionamentos na amplitude da espécie. O incesto ou relacionamento sexual com parentes próximos fere esse padrão. Lembrando que antes do dilúvio era algo comum. Depois do dilúvio passou a ser algo que até prejudica a própria família, né? Esses dias atrás eu fiz uma celebração de casamento em um lar. Um irmão e uma irmã, a irmã Daniela e o irmão, seu marido, o Edmar. Depois de muitos anos, eles regularizaram a vida deles. A Daniela é uma senhora, né, uma jovem senhora, que foi para a nossa igreja tem pelo menos uns 5 anos atrás, e ela um dia chegou para mim e falou, pastor, eu queria tomar ceia. Eu perguntei, mas a irmã batizada? Ela falou, não, eu quero me batizar. Eu falei, muito bem. E aí, ali naqueles diálogos, né, depois que ela já estava ali conosco um tempo, eu falei, mas a irmã é casada? Ela falou, não. Eu falei, poxa, irmã, então vamos regularizar a sua vida? E durante esses anos, aí, um pouquinho antes da pandemia, ela ia casar, aí houve a pandemia, houve alguns problemas, e aí depois a mãe do Edmar ficou doente, ele teve que viajar, bom, uma longa história. Agora, recentemente, eu fiz o casamento deles, a parte religiosa, né, uma simples celebração, e graças a Deus eles estão casados, agora nada impede da minha irmã se batizar, e o que acontece? Ali, enquanto estávamos, tinham parentes deles, né? E tinham 2 filhos que tinham certas deficiências. E aí, eu conversando com a família, falou, não, é porque são casados entre primos, casamentos de primos. Né? Então, a gente sabe dessa questão, né? Mas o incesto aqui é mais do que esse casamento de primo. Seria aquela prática entre parentes, aquela prática entre irmãos, e entre pessoas próximas. Grau, né? É o grau. Aí envolve o grau. O grau. Ou, quem sabe, aquela permissividade, como acontecia em Corinto, do menino pegando a madrinha. Sabe, Júnior, muitas vezes numa sociedade pervertida, aonde o pai, que já é um ancião, casa com uma mais nova, mas ali tem um filho que também, o mesmo dilema de um dos filhos de Jacó. Lembram? Que houve o incesto, né? Entre parentes. Então, não é um relacionamento que Deus se agrada, tá bom? Pastor Johnny, leia para nós o H. Deus concebeu a atividade sexual como um ato de comunicação interpessoal. A masturbação ou a autorrealização sexual solitária, quando opção permanente de um egoísmo sexual, fere esse padrão. E aqui, meus irmãos, deixa eu até falar uma coisa bem interessante. Eu estava numa palestra de casais e nessa palestra separamos os homens e as mulheres e eu entrei nesse assunto com os maridos. E fiquei surpreso, certa ocasião, quando eu vi que muitos casais, muitos homens, depois de casado, têm essa prática. E eu cheguei nos irmãos e falei, pelo amor de Deus, meus irmãos, isso daí é errado. Que é um ato solitário e egoísta, e até vai quebrando o vínculo da intimidade do casal. Isso é um pecado, que deve ser bem combatido, porque o ato da masturbação também vicia, né? Também vicia. E é algo que a gente precisa tomar cuidado, não só com a nossa juventude, mas, inclusive, com pessoas também já casadas, né? Porque é uma situação solitária também, né? E complexa também. Tá bom? Fica uma dica aqui para os irmãos, tá bom? O I, pode ler para nós, irmão Pastor Johnny? Tenho sim.
Deus deixou ao ser humano a incumbência e a capacidade de reprodução da espécie. Ele é a fonte da vida e condena a morte. O aborto ou a destruição do ser enquanto ainda no útero fere esse padrão. E a gente vai chegar lá na última aula, na próxima aula, não hoje, a gente vai falar do aborto, tá bom? Continuando aqui, vamos ler além. Pode continuar lendo para nós, pastor Johnny, por gentileza? Joia. Destinou Deus o ser humano a fazer da atividade sexual um ato construtivo de afeto. O sadismo, ou prazer em fazer sofrer, e o masoquismo, ou prazer no sofrer com as suas agressões e mutilações, fere esse padrão. E aqui, meus irmãos, uma das coisas que me encantou no Evangelho foi de ver casais que já tinham uma certa idade, eles se apaixonavam e se curtiam. E isso daqui é um segredo para a vida conjugal. É um ato construtivo de afeto. E orem sempre para que Deus trabalhe nessa área da vida de vocês, para que até nisso haja uma longevidade de afetos. Né? Bom, a gente não precisa comentar do sadismo e nem do masoquismo. Naquela temporada Billions, vocês já assistiram aquela temporada? Não? Pastor, cortou a sua voz. Naquela temporada Billions, que é sobre investimentos, já assistiram? Já assisti. Netflix. Isso, tem ali o marido de uma psicóloga que trabalha ali com um dos âncoras da série, em que ele gosta de sofrer, né? Se não me engano, ali no caso seria um misto de sadismo com masoquismo, e ele é tipo uma figura pública, um governador, então assim é uma coisa assim bem curiosa, e a esposa sabe disso, né? Então assim, percebam que quando a pessoa não constrói esse lado harmônico, ela busca construir em outras áreas, né? Isso não tem a ver com a gente também, né? Tá bom, meus irmãos? O K, leia para nós, pastor Johnny. K. Destinou Deus, o ser humano, à integração da sua sexualidade com equilíbrio, dentro de uma pluralidade de atividades e interesses. A lascívia, o sexocentrismo, o sexomania, a obsessão sexual, fere esse padrão. Robson Cavalcante. Essa é uma frase de Robson Cavalcante, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Pode ler para nós, Maísa, por gentileza? Homossexualidade. Bom, sobre essa questão da sexualidade, a gente já tinha falado um pouco do livro, voltamos, demos esses acréscimos. Alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo? Pode falar, Júnior. Mãe, sacanagem tá não, tá bom. Então, quer ler, Maísa? Pode ler? Homossexualidade. Definição. Termo referente a todas as manifestações, por experiência subjetiva ou comportamento manifesto. Atração sexual entre pessoas do mesmo sexo. Sei lá o que. Samitiba. Isso. Quem foi Samitiba? Ele é um grande escritor. Eu, inclusive, publiquei hoje para vocês no nosso grupo alguns materiais, né, dele. Samitiba, ele é escritor, se não me engano, é psicanalista, ou psiquiatra. Infelizmente, ele já faleceu, mas ele tem obras muito interessantes. Então, ele trata sobre essa questão das definições, né? E agora, pode ler para nós também, Maísa, por gentileza? Esse conceito pode envolver uma gama de sentimentos e acontecimentos interiores chamados de orientação. Ronaldo Pamplona descreve como os 11 sexos. Jóia. E enquanto eu fazia a minha lição de casa aqui para tratar desse tema com vocês, tanto no nosso livro-texto, eu fui atrás do material do Ronaldo Pamplona. Então, eu, inclusive, já até compartilhei com vocês, e até quero abrir alguma coisa, abrir agora para a gente ler um pouco junto, parte do material, e, inclusive, deixa eu até relembrar aqui onde foi que eu tinha pego, aqui.
Depois vocês abram, quem ainda não está cadastrado, se cadastra lá na academia.edu, academia.edu. Tem um material muito bom, foi lá que eu obtive sobre esse material, inclusive aqui do Ronaldo, né? É Ronaldo Pamplona da Costa, tá bom? Olha só que interessante, não vai dar tempo da gente ver esse material, mas aqui, olha só, ele trata do assunto dos 11 sexos. Ou seja, perceba o quanto a nossa sociedade já está tratando sobre essas questões, né? E olha só, o artigo e o livro dele é esse daqui. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? No entanto, eu só quero mostrar isso daqui. Ele vai fazer aqui toda a defesa, né, da obra dele, etc. e tal. Vai mostrar, né, a sua obra, mas eu vou para a parte final, porque ele trata, logo aqui no início, olha só que interessante, irmãos. Deixa eu pegar aqui essa parte, sobre essa questão componentes da sexualidade humana: biológico, sexos e características secundárias. Ele põe como características secundárias, né? Tem a questão cromossômico, gonadal, genital interno, genital externo. Temos aqui a questão psicológica, identidade sexual. Aí vem também, aqui a identidade genital, identidade de gênero, orientação afetivo-sexual. E a questão social, papéis sociais do gênero, papel afetivo-sexual. Pode ver que essa questão dessa interseção aqui, que gera toda essa complexidade, né? Que eles vão falar que são os componentes da sexualidade humana. Para nós, isso é tudo muito bem resolvido. A gente não tem muitas dúvidas, ou nenhuma dúvida sobre essa questão. Mas na discussão social contemporânea, vai haver, sim, uma discussão bem grande sobre essa pauta. Então, agora, quando ele vai falar sobre essa questão, né, dos, como ele mesmo chama, né, 11 sexos, olha só, deixa eu pôr aqui. Em cada capítulo ele vai estar fazendo uma defesa, e no final ele vai vir com as suas escalas, ó. Escala do sexo biológico, aí vem a definição do fenótipo. Aí ele descreve aqui, pode ver que vai do A ao E, é um macho com características sexuais, secundários de fêmea. Aí vem intersexo, os hermafroditos, fêmea, com características sexuais secundárias de macho, e a fêmea. E dentro dessa construção, ele vai fazendo toda a sua tese, e aí ele chega aqui na conclusão. E é isso que eu queria mostrar agora aqui para vocês, só como um desfecho. Se você quiser saber mais sobre isso, fica aqui essa obra dele como uma indicação para que você estude mais sobre isso, né? Olha só. Aqui é a visão da sexualidade humana através das escalas propostas. Então, ele vai de 1 a 6. Só que aqui é entre o macho e a fêmea, entendeu? Então, ele vai fazendo uma correspondência, ó, escala do sexo biológico. Vou aumentar aqui, só para vocês tentarem visualizar, tá? Olha só. Escala do sexo biológico, seria um fenótipo. Aí vem toda a descrição, como a gente já viu há pouco. O 2, escala de identidade de gênero. Sentir-se como. Olha aqui o lado afetivo, o lado da escolha. Não é o que você é o que você escolhe e sente como. E aqui vem já um comportamento, olha só, olha que interessante, né? 2. Aqui o 3 agora. Escala de papéis de gênero, é o papel social, ou seja, como a sociedade se apresenta. Mas, mais uma vez, o 4. Escala de orientação afetivo-sexual. Mais uma vez, o desejo, a inclinação. 5. Escala de relações afetivas sexuais de homens, papéis afetivos sexuais. E o último, escala de relações afetivos sexuais de mulher,
papéis afetivos sexuais. E aí ele vai construindo. Então, a tese do livro dele, aí aqui ele até tenta explicar, né, um pouco, ó, como você pode ver, deixa eu aumentar mais. Como você pode ver, nas tabelas da página ao lado, a maioria dos homens é macho, 1A. Sente-se homem, 2A. Assume papéis de gênero masculino, 3A. Tem orientação afetiva sexual, heterossexual, 4A. E se relaciona em nível de afeto ou de sexo com uma mulher, 5A. Da mesma forma, a maioria das mulheres é fêmea, 1E, sente-se mulher, 2E, assume papéis de gênero feminino, tem orientação tal. E aí ele, né, aí onde ele vem e constrói. E essa teoria que a gente acabou de ler aqui, dos 11 sexos, é explicada nessa obra, tá bom? Não dá tempo da gente estudar isso, não é a proposta, mas fica aqui caso você queira aprender sobre isso, seria essa obra. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Ajudou? Ou só atrapalhou? Né? Ou só dificultou? Mas é importante eu dar as fontes, né? Porque assim como a gente deu a fonte do Isamitiba acima, esse conceito pode envolver uma gama de sentimentos e acontecimentos. Lembra que há pouco eu falei sobre a questão dos animais? O que nós separamos deles é porque eles, na realidade, são conduzidos pelo seu instinto. O animal é um ser irracional. Nós, seres humanos, temos a razão e os sentimentos. O grande problema não está na razão, está nos sentimentos, ou de quando nós ajustamos os nossos sentimentos para tentar vislumbrar novos tipos de coisas. É aí onde entra esse engodo, esse sofisma tão discursado nos nossos dias. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos aqui ler só mais um slide para a gente terminar. Aliás, vamos dar uma pausa, já deu horário, né? E a gente retoma o assunto logo a seguir, tá bom? Alguma dúvida? Alguma fala? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, eu vou dar uma pausa, porque já deu horário, tá, meus irmãos? Para a gente reabrir o último bloco, tá bom? Ok. Vou parar.